Amém. Mais uma vez, graça e paz a todos. Queridos, estamos aí alegres, contentes por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que Ele é, e pelos olhos da fé, crendo e agradecendo por tudo que Ele vai fazer. A minha oração é que o Espírito Santo continue habitando ricamente no coração de cada um de vocês, que nós estejamos cada vez mais com sede de Deus, cada vez mais. O negócio está melhorando, viu? Clima tropical, rosinha, tá vendo? Que legal. Deus continue aí trabalhando no coração de cada um dos amados irmãos. Queridos, nós estamos ainda trabalhando uma série de sermões temáticos, falando sobre os 5 pontos da igreja multiplicadora. Nós vimos o primeiro ponto, que foi a oração. Nós vimos o segundo ponto, que foi a evangelização discipuladora. E nós agora estaremos trabalhando o terceiro ponto. Quem sabe qual é o terceiro ponto? Foi tão fraquinho. Qual o terceiro ponto? Então, nós vamos estar trabalhando hoje a temática voltada para a plantação de igreja. Queridos, executar o terceiro passo da igreja multiplicadora é fácil ou é difícil? O que é que vocês acham? Plantar igrejas é fácil ou é difícil? Bem interessante, né? Se nós entendermos que o plantar igrejas está atrelado a um CNPJ, a um prédio, bancos, equipamentos de som, mídia, todos e todos, de fato é um pouco difícil, bem difícil toda essa logística. Porém, ao compreendermos pela palavra de Deus que a igreja ela é composta por pessoas que por meio da fé creram na salvação através do sacrifício de Cristo, a ação de plantar igrejas ela se torna mais fácil. Por quê? Porque cada lar se torna uma igreja. Era assim a igreja no primeiro século. Os 3 séculos iniciais após a ascensão de Cristo, a igreja ela permaneceu sem ter essa institucionalização. E ela crescia. Ela crescia de maneira avassaladora. Ela crescia a ponto de que o imperador romano, perguntando a um historiador, ele dizia que o sangue dos mártires era como adubo para o crescimento de novos cristãos. Quanto mais a igreja era perseguida, quanto mais a igreja sofria, mais eles perseveravam unânimes, de casa em casa, no partir do pão e nas orações. Então plantar igrejas aos moldes da igreja primitiva nunca foi um problema, nunca foi uma dificuldade. Porém, a partir do século III, com a visão que Constantino relata ter tido em um momento de guerra,
E lá ele vê duas letras gregas e ele tem um vislumbre em sua mente que estava vendo o nome de Cristo. Roma adere à então seita do caminho, passando a se tornar o cristianismo. A igreja, ela ganha moldes institucionais, ela ganha um dia específico para terem os seus membros ali reunidos, e ela começa a ter uma particularidade. Ela deixa de ser perseguida e passa a ser perseguidora. Então, executar o terceiro passo da igreja multiplicadora aos moldes do primeiro século não é tão difícil. Porém, nós poderíamos dizer que é fácil. Por que fácil entre aspas, pastor? Fácil entre aspas, porque mesmo sem precisar de um prédio e de toda a logística em torno deles, programas e etc., é necessário uma coisa: empregarmos as nossas vidas. E é aí que as coisas complicam. É aí que se torna difícil plantar uma igreja aos moldes do primeiro século, porque não necessita de um terreno, de uma construção, de uma logística de infraestrutura. Precisa que eu tenha em meu coração a ideia de que onde eu estou é santo, é diferenciado, é separado, e ali é a igreja do Senhor. Esta igreja, ela começou em um lar. Ela começou em um lar, se eu não me engano, ou foi nessa rua, ou foi na rua da irmã Lucélia. Luciana está aí? Foi isso, Luciana? A rua da outra casa. E ali os cristãos, eles se reuniram, e ali eles começaram a transmitir a visão de Cristo para aqueles que ali estavam. E mais pessoas foram se convertendo, e mais relacionamentos foram sendo estabelecidos, mais orações foram feitas, e chegamos até aqui, há 45 anos. E ao chegar aqui, o que aconteceu? Ao chegar aqui, o que aconteceu? Ficamos. Ao chegar aqui, ficamos. A nossa mãe é a Igreja Batista da Torre, que ouviu a voz de Deus através das pessoas que estavam lá e trouxeram a visão do Evangelho para esta localidade. Mas a logística, ela parou. Nós temos 45 anos, e pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje uma congregação, onde o pastor André está ministrando a palavra de maneira majestosa, e que em alguns anos ela se tornará igreja, porque é plantação de igrejas, porque a plantação da congregação, ela precisa ser como uma plantinha regada, cultivada, adubada, cuidada, mantida, até se tornar igreja. Isso leva tempo, isso leva investimento em oração, isso leva investimento em relacionamentos. Então, queridos, existem algumas coisas que nós, em nossos corações, precisamos adquirir para plantarmos igrejas como no primeiro século. E hoje nós vamos ler uma lista sobre essas características. Primeiro, amor pelas vidas.
Ao plantar igrejas, o que nasce no coração da pessoa que vai estar adentrando a esta obra é o amor, é a paixão pelas pessoas que estão sem pastor, pelas pessoas que estão sem Cristo, pelas pessoas que estão sendo guiadas por qualquer situação. Amor pelas vidas. Segundo, romper o tradicionalismo. Talvez há 45 anos atrás, quando surgiu a ideia na Igreja Batista da Torre, alguém aqui já foi na Igreja Batista da Torre? É perto ou é longe daqui? Talvez quando Deus tocou no coração de homens que estavam ali, alguém pode ter se levantado e diz: não, a tradição ou o tradicionalismo manda que nós vejamos por aqui um raio de 10 quilômetros e venhamos a plantar igrejas por aqui por perto. Mas aí alguém disse: não, o ponto é ali, Paratibe. Eu nem sei como era isso aqui há 45 anos atrás, mas era o quê? É o quê? Capabã? Traduz aí, Alan. Cabatã. O nome de Paulista era Cabatã. Oh, meu Deus. Ah, Paratibe chamava-se Cabatã. Ficou melhor Paratibe, não ficou? ficou melhor, ficou melhor. Ficou melhor Paratibe. Então, romper o tradicionalismo, ter amor por vidas, perseverar. A plantação de igrejas, ela carece a perseverança daqueles que estão ali, o temor a Deus, a unidade com aqueles que estão ali, a empatia por todos ao qual o Espírito Santo estiver guiando para chegar naquela localidade, e a comunhão. Esses itens são salutares para a implementação, para a plantação de igrejas. É interessante que às vezes nós imaginamos o contrário. Nós imaginamos que para plantar a igreja, a primeira coisa que precisamos é um terreno. Primeira coisa que precisamos é um terreno. Segunda coisa é investir numa construção massiva de um templo gigantesco. Terceiro é estruturar tudo aquilo às custas das duras penas, para que depois venhamos a pensar em vidas. Queridos, primeira coisa é orar. E quando nós oramos, o Espírito Santo de Deus nos guia e nos conduz a ter amor pelas vidas. Aprenderemos hoje um pouco sobre plantação de igrejas em 3 pontos, baseados nos livros e nos evangelhos de Marcos, de João e de Atos. Marcos capítulo 5, João capítulo 4 e Atos capítulo 2. Primeiro ponto, vemos no texto em Marcos capítulo 5, do versículo 1 até o versículo de número 20, um relato bem interessante a respeito de um homem possuído por uma legião de demônios, uma pessoa perdida, que ninguém dava nada por ele. Talvez algumas pessoas que passassem por ali e vissem o que ele fazia. Esse homem dormia nos sepulcros, vivia nu. Quando o acorrentavam, ele rompia com as correntes. E algumas pessoas, talvez olhando aquele homem, dissessem assim: por que Deus não leva logo esse daí? Eu já ouvi muito isso. E de cristãos passar por determinadas situações e dizer: rapaz, para viver desse jeito é melhor Jesus levar. Para a pessoa estar vivendo assim, é melhor Cristo puxar ele lá para o céu. Pois, queridos, a primeira característica que nós vemos nesse texto
é o ensinamento de Cristo sobre o amor pelas vidas. Cristo, antes de chegar nesse endemoniado, ele enfrenta uma tempestade. Cristo, ele enfrenta uma tempestade. Cristo, ele passa por uma situação muito difícil para salvar um homem. Como assim só um homem, pastor? Vocês conhecem o texto. Depois que Cristo faz com que aquela legião de demônios adentre em 2.000 porcos, o que é que as pessoas fazem com ele? Expulsam ele da cidade. Queridos, aquelas pessoas que estavam ali ficaram com medo. O texto diz isso. Mas interessante, eles ficaram com medo. Foi da cura? Não. Eles ficaram com medo do prejuízo que Cristo poderia dar se passasse mais algum tempo naquela localidade. 2.000 porcos no dia de hoje é muito dinheiro ou não? Imagine nos dias do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, a plantação de igrejas, ela envolve amor pelas vidas. E muitas vezes perdas, elas vão acontecer. Muitas vezes dificuldades, elas vão estar adentrando o nosso coração, para que a gente olhe e diga assim: vou orar mais não, aí não tem mais jeito, para aquilo ali não tem mais solução. E a plantação de igrejas, em seu primeiro ponto, trata-se sobre amor pelas vidas. E aí você pode estar se perguntando: pastor, o senhor está falando muita coisa aí, mas eu não vi a igreja plantada. O senhor está enrolando aí, mas eu não vi a igreja plantada. Será? Mais para frente, no capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 9, nós vemos que Jesus alimenta uma multidão de cerca de 12.000 pessoas. O texto diz que eram 4.000 homens. Estamos falando da segunda multiplicação de pães e peixes. Pergunta aos amados: que região era aquela onde Jesus estava? Se você for no capítulo 7, no verso 31, você vai ver que Jesus estava se dirigindo para Decápolis. Decápolis era a região onde se encontrava a cidade de Gadara. E chegando lá, pela segunda vez, Jesus não foi mais expulso. Ele foi recebido por uma multidão. Ele foi recebido pela igreja que ali foi plantada, através do amor, através da dedicação, de se importar com os outros, de sentir íntima compaixão por aquelas vidas. O seu lar, ele deve ser uma igreja. O seu lar, ele deve ser um lugar em que você vai amar, primeiro, as pessoas que estão do seu lado, os da sua casa. Segundo, as pessoas que estão no seu raio da sua casa, os seus vizinhos. O seu vizinho, ele precisa falar com você. Muitas vezes nós imaginamos plantar igrejas em determinadas situações, em determinados lugares, mas não imaginamos que a igreja primitiva funcionava em casas, e funcionando em casas eu preciso ter amor pelas vidas, e tendo amor pelas vidas eu preciso falar com os meus vizinhos, eu preciso conhecer os meus vizinhos, eu preciso ter relacionamentos com meus vizinhos. Essa é a parte difícil da plantação de igrejas aos moldes de Jesus Cristo, porque eu preciso me relacionar com quem eu não falo há mais de 2, 3, 4, 5 anos, com alguém que talvez eu dê um bom dia e olhe lá. Essa é a dificuldade hoje, e nós plantarmos igrejas segundo o molde de Jesus.
E aí precisamos enfrentar toda essa logística, que não é ruim, é algo muito bom. É muito bom estar com os irmãos, é muito bom dar um abraço apertado em cada um de vocês, é muito bom ver esses rostos lindos, tirando do diácono Cosmos, é maravilhoso. Mas esse desejo eu também preciso ter pelas pessoas que moram do meu lado. Esse amor, esse carinho precisa estar no meu e no seu coração. O segundo ponto, que nos transmite ensinamentos sobre a plantação de igrejas, está no texto de João, capítulo 4. E nós temos, talvez por títulos daquele texto, a necessidade de romper com o tradicionalismo, a necessidade de quebrar paradigmas. O referido texto fala sobre um encontro com Cristo com a mulher samaritana. Existem coisas peculiares nesse texto. É bem interessante que para onde Jesus estava indo, que era a região da Galileia, o caminho mais próximo era por Samaria. Porém, todos os judeus evitavam passar por aquela localidade. Todos os judeus não queriam contato com aquelas pessoas que ali estavam. Era considerado uma região imunda. Certa vez, compartilhar um sonho meu, visto através da caminhada solidária. Os amados conhecem Jesus, a rua que vai dar acesso ao paroquial ali em Paratibe, que vai dar na BR, tem um restaurante ali na frente. Se a gente pegar aquela rua à esquerda, vai ter uns canos bem grandes, né? Umas manilhas. Ali tem um terreno lindo, lindo e maravilhoso. Quem já viu na caminhada solidária esse terreno e já ouviu eu falar sobre isso? Marcos, Elizabeth, Luciana, Tião. E ao bater o olho naquele terreno, eu vi ali um ponto estratégico para ter amor pelas vidas, cuidar de criança. Eu enxerguei naquela localidade uma creche. Precisa naquele lugar? Precisa ou não? Como é o nome daquele lugar? Alguém sabe? Aquela região ali. Como é? Vargem. Pronto. Agora todo mundo sabe, né? Onde é que está? Eu não sei o nome, né? E ali eu olhei e vi ali uma creche, atendendo crianças de manhã e de tarde, dando café da manhã, almoço, lanche da tarde, ensinando português, matemática, história. Jesus! E certa feita eu estava passando para algumas pessoas esse sonho. E a primeira coisa que veio foi: ali é muito perigoso, pastor. Aquela área ali é bocada. Oxe, será que os irmãos iam para ali? Eu acho que o povo não ia, não. Às vezes existem localidades que Cristo transmite para nós a necessidade de ter amor pelas vidas, de quebrar paradigmas, de romper com o tradicionalismo. Mas em nosso coração, assim como alguns judeus da época de Cristo, temos que aquelas localidades são imundas, são inóspitas, não são para nós, nós da High Society, nós da cidade grande. Mas é interessante, e voltando para o texto propriamente dito, é que aquela região, como eu bem disse, era algo difícil de se transitar. E talvez nós pudéssemos afirmar e pensar que Jesus tomou aquele caminho apenas porque queria chegar mais rápido à região da Galileia. Porém, no verso 4 do capítulo 4, nós vemos que o texto diz que era necessário
passar por Samaria. Jesus conscientemente decidiu atravessar Samaria, rompendo com o tradicionalismo, demonstrando uma postura amorosa em relação a todos os povos. Existe uma diferença entre tradição e tradicionalismo. Tradição é a fé viva daqueles que já morreram. O tradicionalismo é a fé morta daqueles que hoje vivem. Se nós continuarmos seguindo um tradicionalismo, nós vamos estar cada vez mais afastados de vidas. Nós iremos estar cada vez mais olhando para o outro como se ele fosse imundo, um nada. Queridos, talvez a pessoa que hoje vos fala foi olhado também dessa forma. Um imundo, alguém que não passava dos 14 anos, abandonado por tudo e por todos. Mas o amor que me alcançou está no coração de cada um de vocês, para também alcançar vidas. Hoje pela manhã eu estava em uma quadra jogando handball. Que legal. Ganhei um certificado de melhor atleta. Cosmo disse que eu comprei. O pastor está comprando um certificado. Rapaz, é um caso sério um negócio desse. E conversando com colegas que eu não via há cerca de 7, 8 anos. E aí me perguntaram: por que tu não vai ficar para o restante da competição, rapaz? O time está ganhando aí e tal. Eu disse: porque eu tenho atividade na igreja. Aí ele disse: igreja? Eu disse: é, igreja. Igreja? Eu, é, homem. Tá ouvindo não, é? E tu vai fazer o que na igreja? Eu disse: eu sou o pastor da igreja. O quê? Eu não acredito nisso não. Tu é o pastor da igreja. Eu digo: por incrível que pareça, sou. Queridos, Cristo, Ele muda histórias, Ele quebra paradigmas, Ele rompe barreiras, Ele pulveriza o tradicionalismo. Por conta desse tradicionalismo, vidas têm sido perdidas, porque imaginamos que plantar igreja é construir prédios, e deixamos de cuidar do mais importante. Aquilo que Cristo disse a Pedro, quando ele afirmou: tu me amas? E Pedro responde como? Tu me amas? Primeira vez. Tu me amas? Pedro diz o quê? Eu te amo, Senhor. E aí Cristo diz: apacenta meus cordeirinhos, cuida de vidas. E aí ele pergunta de novo, Pedro responde da mesma forma, e ele diz: cuida de vidas, apacenta as minhas ovelhas, tenha empatia pelas vidas. E aí no terceiro momento, Pedro se entristece e diz: tu sabes tudo, tu conheces tudo. Cristo, Ele te chamou para cuidar de vidas. A consequência de cuidar de vidas é tudo isso aqui, mas é a consequência, não é a causa-prima. É a consequência, não é o foco principal. A consequência de cuidar de vidas é termos templos, mídia, som, em nome de Jesus, ar-condicionados, para ficar bem legalzinho. Mas primeiro, precisamos cuidar dessas vidas. Sim, pastor?
Mas onde está a plantação de igreja nesse negócio todo? No mesmo capítulo, esta mulher que dá 2 patadas em Jesus, logo no começo do relacionamento, Jesus chega, pede água, ela diz logo: como tu sendo judeu, fala comigo que sou mulher samaritana. Segunda patada: o poço é fundo e tu não tem balde. Está fazendo o que aqui? Estás querendo o que aqui? E aí Jesus trata ela com todo amor e com todo carinho. Pergunta a ela se ela soubesse da água que ele tem para dar a ela, ela que pediria para ele. E aí ela reconhece que ele era o Messias. E o que é que ela faz? Ela sai anunciando, ela sai transmitindo o Evangelho, ela sai batendo de porta em porta, ela rompe um tradicionalismo. Todos aqui sabem o porquê que aquela mulher estava ao meio-dia pegando água. Ela era uma mulher que já tinha tido 3 maridos, e o que ela estava não era dela. O tradicionalismo dizia que ela tinha que ficar cada dia mais excluída, que ela era uma pessoa imunda, que ela não poderia estar próximo daqueles que ali estavam. E ela quebra esse paradigma e sai batendo de porta em porta, anunciando que ali chegou o Messias. Muitos ouviram a Jesus através daquela mulher. Quando andamos no livro de Atos, capítulo 8, versículo 14, vemos Pedro e João indo aonde? Samaria. Pois o povo estava sedento pela palavra. Pois o povo daquela igreja, que foi plantada pelo amor de Cristo e pela missionária, a mulher samaritana, estava com sede de Deus. Tudo isso porque Cristo rompeu alguns paradigmas que obstruíam o crescimento do reino. Vamos plantar igrejas? Precisamos inicialmente orar, ter amor pelas vidas, romper com um tradicionalismo que nos engessa cada vez mais e não permite com que vidas sejam alcançadas. O terceiro ponto, nós temos um compilado de características que nos ajudam na plantação de igrejas. Esse compilado está no texto de Atos, capítulo 2, do versículo 42 até o versículo 45, e lerei o texto todo. E diz o texto seguinte: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um que houvesse necessidade. Amados, neste texto contemos 5 características que, sendo untadas e unidas ao amor pelas vidas e à quebra de paradigmas e do tradicionalismo, poderemos plantar igrejas aonde estivermos. A primeira, perseverança. Todos os que receberam o Espírito Santo de Deus, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos estava baseada em quem? Em Jesus. E onde Cristo se revela para nós? Onde Cristo se revela para nós? Aonde, meus irmãos? Na palavra de Deus. O próprio texto, ele diz isso: examinai as escrituras, porque julgais nela ter vida eterna, e são elas que de mim testificam
Quer revelação? Abra a Bíblia e vá ler. É essa revelação que você vai ter. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na palavra, lendo a palavra, mastigando a palavra, tendo sede pela palavra. Assim como o salmista, ele diz que a mim e a você é necessário usar da palavra de Deus como algo que vai estar trazendo água para as nossas raízes, e tendo prazer na meditação dela de dia e de noite. Perseverando, nós vamos cada dia mais conseguir avançar na plantação de igrejas. O segundo ponto, temor. Temor. Temor não é medo de Deus. Temor é algo que traz à nossa mente quando nós nos lembramos do sacrifício na cruz do Calvário de Cristo, e que para que eu tenha acesso ao céu, eu apenas preciso crer naquela palavra. E o temor vem quando, por vezes, de maneira ingrata, eu negligencio tudo aquilo que Deus tem transmitido para mim e para você. O temor do Senhor Jesus Cristo não é ter medo dele, é ter um respeito tão profundo, uma admiração tão tal, que faz com que eu me mova para a plantação de igrejas. E lembrando, não é para gastar dinheiro comprando terreno, é para abrir a porta da sua casa, é abrir a porta do seu coração, é começar a quebrar barreiras que impedem com que você saia da sua zona de conforto, para começar a falar com gente. Ah, mas eu tenho dificuldades. Vamos trabalhando aos poucos, vamos devagarzinho, porque foi para isso que Cristo te chamou. Não foi para outra coisa. Não foi para chegar aqui e botar dinheiro ali dentro. Não foi para chegar aqui, pegar talões e sair distribuindo, e comprar as coisas. Não. Não foi. Se você acha que foi para isso, deixe de fazer e faça o que eu vou lhe dizer. Ore. Tenha amor pelas vidas. Rompa com o tradicionalismo. Deixe de fazer tudo isso. Será que você vai conseguir? Será que você vai conseguir deixar de fazer isso? Claro que não. Porque isso aqui é uma consequência do amor pelas vidas. É uma consequência de quebrar com paradigmas. Mas se apenas eu faço isso, eu estou de fato entendendo o texto de Mateus 6:33 de maneira errônea. Quando ele diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas estão sendo acrescentadas, ou estarão sendo acrescentadas. Mas para isso o reino vem primeiro, e o reino não é a igreja. O reino é a sua vida, o governo de Deus dentro de você. Esse é o verdadeiro reino. Amados, perseverança, temor, ter tudo em comum. É algo muito interessante o ter tudo em comum. É algo muito interessante quando nós vemos essa característica na igreja primitiva, que amava a vida, que rompia com paradigmas, que perseverava na doutrina, que tinha respeito pelo sacrifício de Cristo. E eles tinham tudo em comum. Tudo é só coisa boa? Tudo é só coisa boa? Não.
Tudo é tudo. Tudo era quando a irmã Isabela estava com alguma dificuldade. Ela não guardava a dificuldade só para ela, não. Ela chegava para o irmão Alain e ela dizia: Alain, ora por mim. Estou passando por uma situação muito difícil. Estou passando por algo tremendo. Ora comigo. Eu estou tão cansada. Eu estou tão cansada que às vezes eu não estou conseguindo nem orar mais. Às vezes eu não estou conseguindo nem elevar os meus olhos para o monte, crendo que de lá é que vem o socorro. Ora comigo, ora por mim. Vamos fazer um propósito de oração, eu e você. Tudo eles tinham em comum. Eles dividiam as cargas. Você já parou para conversar talvez com uma pessoa da igreja que está desempregado? Para ter em comum com ela o que você tem? Você já parou para perguntar quantas pessoas tem desempregadas aqui na igreja? Você já parou para perguntar quantas mães precisam de auxílio com seus filhos, porque precisam trabalhar e manter aquele filho junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, de maneira solo? Você já chegou perto dessas pessoas? Porque isso na igreja primitiva estava alicerçado na plantação de igrejas, o amor pelas vidas. Existem pessoas que choram em silêncio, porque tudo em comum é tudo em comum. Mas às vezes nós não temos essa empatia pelos que estão ao nosso lado. Queridos, tenha tudo em comum. Reparta as coisas boas. Quando tiver em dificuldade, transmita isso para quem está próximo. Porque fazendo assim, a plantação de igrejas, ela vai avançar. Quantos idosos, por vezes, precisam de um acompanhamento, ser levados a uma consulta médica, e não tem um acompanhante para transmitir ele de um canto para o outro. Isso é ter tudo em comum. Era algo característico da igreja primitiva, que fazia com que eles crescessem dia após dia. A quarta característica era dividir tudo que tem. Tinha um homem que tinha uma propriedade, vendeu essa propriedade e deu aos pés dos apóstolos. Aquele homem só tinha aquela propriedade? A história diz que não. O nosso amigo Barnabé era uma pessoa que tinha condições. E às vezes nós temos essa condição de repartir aquilo que não é seu, é de Cristo. Foi algo que foi transmitido para você pelo amor dele. E eles repartiam tudo o que tinha. Isso era de forma obrigada? Não. Quem fez de forma obrigada, deu certo? Não. Porque tinha um grupo que queria levar vantagem. Tinha um grupo que queria se sobressair. Alguém lembra o nome das duas pessoas? Ananias e Zafira. Vendo aquela situação, vendo o que aconteceu com Barnabé. Poxa, Barnabé, muito obrigado. Pô, Barnabé, Deus é contigo, cara. E às vezes nós desejamos isso. E aí, eles também venderam a sua propriedade. Porém, pegaram metade e guardaram. E deram metade como se fosse tudo. Queridos, persevere, tenha temor, mantenha tudo em comum. Divida um pouco ou muito que Deus transmitiu para você. E o quinto ponto, tenha comunhão. Queira estar próximo daqueles que te amam. Você não está sozinho no mundo, não.
E você não foi chamado para ficar só. Tem pessoas que oram por você. Tem pessoas que não desistiram de você. E precisamos ter comunhão. Precisamos estar juntos, partindo o pão, nas orações e na comunhão. Sabe qual é a consequência disso tudo? É ter uma igreja que cresce em todos os momentos. Versículo 46 diz no finalzinho dele: e acrescentava o Senhor todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Queridos, hoje podemos ver o quão é simples e ao mesmo tempo não a plantação de igrejas. Hoje nós conseguimos vislumbrar o quão é simples plantar uma igreja, mas que isso se torna complexo. Por quê? Porque mexe comigo, mexe com a minha estrutura, não mexe apenas com o meu bolso. E tenha certeza do que eu vou lhe dizer: Cristo não está nem um pouco interessado no seu dinheiro. Cristo está interessado na sua vida, porque Ele não deu a vida dele por tostões. Ele deu a vida dele pela sua. Ele deu a vida dele pela sua. E sabendo disso e crendo nisso, nós nos movemos. Nós quebramos aquilo que por vezes nos impede de fazer do nosso lar uma igreja do Senhor. Amados, vem, a hora é essa, a hora de cumprir o que Deus tem para você e entregar não o que você tem, mas o que você é. Entregar o coração, colocar ao dispor de Cristo todos os seus desejos, vontades, sonhos, sabendo que um tesouro gigantesco nos aguarda. Não aqui, porque aqui são aflições, e muitas. E mesmo se em todas essas aflições nós não conseguirmos sair, temos no céu uma morada que não é corrompida, que não é algo que se desfaz. Aqui você vai passar por broncas, mas Cristo, Ele está do seu lado. Quando nós nos tornamos para Ele, Ele se torna para nós. Queridos, através do Espírito Santo que habita dentro de ti, línguas confessarão ao Senhor, joelhos se dobrarão. Vem, em nome de Jesus. Vamos plantar a igreja juntos, amém? Vamos plantar a igreja juntos, vamos sonhar junto, vamos transmitir esse amor, esse rompimento de barreiras, essa perseverança, temor. Temos tudo em comum. E sendo assim, Cristo, Ele vai ser sempre glorificado através da sua vida, em nome de Jesus.